porque o Tite já é um cara que tem uma história dentro do clube. Ele é capitão do time, segundo capitão, né, depois do Tinga. E na temporada passada, se a gente for trazer, ele teve um bom ano. Ele foi importante em vários jogos, ele teve uma boa fase. No início da temporada, que ele não começou tão bem, teve uma investida do Bahia, ele quase que vai, o Fortaleza vai lá e, não, renovou com um salário maior e tudo mais. E nesse ano, nessa temporada, o que é que vocês acham? Até aqui do Tite, o que é que ele apresentou? Tem a questão da idade também, ele já tem uma idade um pouco mais avançada. O Tite merece uma renovação? Se for renovar, por quanto tempo também? Como é que fica o trato de um jogador tão importante na história do clube como é o Tite? Marta, eu acho que quando a gente vai falar de renovações como um todo, todas as renovações que a gente avaliou até agora, a gente falou quase que exclusivamente do aspecto do futebol, de dentro do campo. Mas acho que quando a gente fala de renovações de um modo geral, e o clube, quando trata sobre isso, ele não avalia apenas esse aspecto. Existem outros aspectos. Existe a questão da história, a questão da liderança, do que aquele jogador representa para um clube de futebol. Eu acho que se a gente perde esses fatores, e se um clube de futebol perde esses fatores, é muito negativo. Porque você vai avaliar o jogador simplesmente pelo momento. O momento é importante? É. O momento do Tite é bom? Não é. A gente precisa ser sincero. Ele cometeu falhas nas últimas partidas, né? Alguns problemas de posicionamento. A gente vê que o aspecto físico às vezes pega um pouco, Sim. como você citou, é um jogador com idade um pouco mais avançada, mas isso não apaga tudo aquilo que ele representou para o Fortaleza. Eu acredito que o Fortaleza pode sim renovar com o Tite. Não necessariamente para ele ser aquela peça que vai ser titular absoluta, mas para ser um reserva. Para ser um jogador que em determinado momento da temporada pode ser útil, num caso de uma suspensão ou de uma lesão de um titular. Por exemplo, digamos num contexto em que o Fortaleza permaneça com o Brits, renove com o Kusevich e tenha essa como a sua dupla titular, eu acho que não seria ruim para o Fortaleza ter o Tite como um reserva imediato desses dois, para no caso da ausência de uma dessas duas peças. Eu acredito que para ser titular do Fortaleza, o Tite não está hoje em condições físicas, técnicas, pelo que ele tem apresentado nessa temporada. Mas eu acho que pelo aquilo que ele representa para o Fortaleza, pela liderança que ele é junto ao elenco, porque os outros jogadores do Fortaleza respeitam muito a figura do Sim. Tite, e também porque eu acredito que sendo um reserva, você tem um espaçamento maior entre as partidas e outras, eu acho que esse aspecto físico influenciaria menos no rendimento dele e ele poderia ser útil. Então eu acredito que por esses outros fatores, não apenas o desempenho atual, eu acho que poderia ser uma peça de renovação do Fortaleza. O torcedor do Fortaleza que está nos ouvindo, né? Ele já viu esse movimento acontecer em outros momentos. Um jogador que tem uma história muito longa no clube, que talvez não esteja rendendo, né? O que o torcedor estava acostumado a receber e nem o que o torcedor espera. Aí o torcedor agora, nesse exato momento, está pensando assim: e renovar por gratidão. E eu Falam já muito vi essa sobre isso. história. O torcedor do Fortaleza Sim. tem muito esse discurso. Não dá para ter gratidão com todo mundo. Não, tem que mandar embora. Só que aí você acaba apagando a representatividade daquela pessoa, né? E nesse caso específico do Tite, eu não acho que o Tite esteja jogando tão mal a ponto da gente falar que ele não serve de forma alguma para o elenco do Fortaleza. Nesse exato momento mesmo, talvez o Cardona esteja abaixo dele, Eu concordo. olhando para as opções de zagueiro. Sim. O Jonathan, que é da base, nunca teve oportunidade, e se o Vojvoda não entende também que ele é uma opção, hoje o Tite seria o terceiro principal zagueiro da equipe, já que você tem Brits, você tem o Kusevich, e aí você já chega ao Tite, né? Isso é um ponto muito importante de ser analisado. O elenco como todo não é montado apenas por entender que todo mundo vai jogar o tempo todo e apenas por entender que são os 11 titulares. Ele é um jogador importante para o Vojvoda. O Vojvoda considera ele importante. Não à toa, não só ele joga muito, como ele é o capitão do time em muitos momentos. Ele é um dos, né? Porque o Tinga é capitão, o Tite em muitos jogos grandes é o capitão Ele também. vem logo abaixo do Do Tinga. Aí Tinga, né? depois é o Pikachu. E ele tem 36 anos, né? Então realmente ele é um zagueiro que tem uma idade muito avançada. Só que para a posição de zagueiro, de goleiro, às vezes até de centroavante, são posições que permitem, né, que o jogador possa ser mais longevo, se adaptando ao estilo de jogo, se adaptando à intensidade empregada. Então, eu penso que o Tite pode ser útil sim ao elenco do Fortaleza. Talvez hoje ele viva o seu pior momento junto ao Fortaleza.
Não significa necessariamente que ele está sendo desastroso, não. Mas ele falhou em um nível de competitividade que é muito alto. Você dar um deslize diante do Paulinho, você vai sofrer um gol. É. O Paulinho é um atleta do Atlético Mineiro, e foi assim que o Atlético Mineiro marcou um gol na equipe do Fortaleza. Assim como em outros jogos, você está falando de Série A do Campeonato Brasileiro, não dá para dar deslize. Só que isso não faz com que o Tite faça partidas tão ruins também. Eu acho que em muitos momentos ele consegue passar a tranquilidade necessária, é um zagueiro realmente lento, então precisa de uma cobertura maior, mas conseguindo uma adaptabilidade em termos de sistema tático, em termos de aspecto físico, como o Daniel está trazendo, ele pode ser útil. Não talvez para ser o zagueiro que vai compor a dupla titular do Fortaleza em 2025. Esse é um setor que o Fortaleza precisa ter atenção. Não só por conta do nível, por conta da quantidade. Tem pouco zagueiro aqui para o Fortaleza. Havia até uma expectativa em determinado momento de buscar outro jogador, só que o Fortaleza não o fez. Então, precisa contratar mais. Mas eu acho que o Tite ainda pode fazer parte desse elenco.